Olá, está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. A tecnologia é uma facilitadora ou uma ameaça à democracia? Ou as duas coisas? Como ela ajuda ou atrapalha a formação de opinião, principalmente em um período pré-eleitoral tão importante como o que vivemos? Para falar um pouquinho sobre essas questões, inclusive sobre o seu livro que trata do assunto, Novo Poder, Democracia e Tecnologia, o nosso convidado de hoje é o mestre em filosofia política, ativista e produtor cultural, Ale Youssef. Tudo bem, Ale? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, obrigado pela presença. Ale, você então, como a gente falou aqui, é produtor cultural, ativista, escritor. Como que essas atividades entraram na sua vida? O que chegou primeiro? Quem é Ale Youssef? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, a minha trajetória ela é bastante diversa, variada. Eu comecei a minha carreira como estudante de Direito no Mackenzie, presidente de centro acadêmico, muito vinculado com política estudantil. Tive uma militância muito grande nesse universo da política estudantil, que gerou até, inclusive, as primeiras oportunidades profissionais. Uma delas foi ser secretário de juventude, coordenador de juventude da Prefeitura de São Paulo, no governo da Marta, há muito tempo atrás já, onde eu tive a oportunidade de conhecer toda a cultura emergente da cidade, os produtores, os artistas, os ativistas que faziam esse lado underground, de vanguarda de São Paulo, esse lado B, e eu simplesmente me apaixonei por eles, desenvolvendo as políticas públicas, os trabalhos de gestão pública. Eu me apaixonei e eu enfiei na minha cabeça que eu queria participar daquele ambiente tão rico, tão denso, importante, que com certeza, a partir dessas dobras da cidade, desses lados alternativos de São Paulo, você aponta para o futuro da cidade, para a identidade da cidade. E São Paulo é uma cidade absolutamente fascinante, porque é um berço da cultura, um berço da economia criativa, um lugar onde a efervescência cultural pauta a vida das pessoas. E nesse momento, nesse período, por volta ali de 2004, quando terminou o governo da Marta, eu decidi abandonar então a minha carreira pública e insistir numa carreira voltada para a cultura. Então foi nesse momento que eu abri o Estúdio SP. Foi uma casa de shows e artes, um centro cultural bastante interessante e que está completamente relacionado com a história desse bairro que, na verdade, na época nem era um bairro, mas dessa Rua Augusta, e que depois se transformou no Baixo Augusta, e todo esse símbolo de cultura, criatividade, às vezes até transgressão e luta, né? Porque nós todos ali nesse ambiente do Baixo Augusta sempre conseguimos compreender que o fervo também é luta nesse lugar de direito à cidade, de ocupação das ruas, de valorização da arte como instrumento transformador da cidade, como instrumento que melhora a vida em todos os aspectos, né? Gente ocupando a rua com arte faz a cidade ser mais segura, a cidade ser mais divertida, a cidade ter mais empregos, enfim, uma série de oportunidades. Então, fiquei nesse ambiente da produção cultural e da noite e do entretenimento da cidade, e foi muito gratificante, porque naquela época surgiram aí alguns artistas muito importantes para a cidade através do Estúdio SP, ou formaram público, ou começaram, fizeram seus primeiros shows lá. Aí tem Criolo, Emicida, Tulipa Ruiz, Thier, Céu, Vanguard, tantos artistas, toda essa cena, essa geração que é tão importante e impactante, Malu Magalhães, Marcelo Genesi, enfim. E nesse momento de muita efervescência foi quando a gente começou a desenvolver também a nossa disputa pelas ruas, né? A gente tinha ali uma Rua Augusta repleta de estabelecimentos, casas de show, restaurantes, clubes e tal. Uma época muito, muito notória para quem viveu aquela época, muitos pontos importantes de referência cultural, mas ao mesmo tempo a gente tinha o público, as pessoas confinadas nas calçadas e as ruas todas ocupadas por carros, em congestionamentos intermináveis. Foi aí que tivemos a ideia, então, de criar
uma série de amigos, produtores culturais, artistas, pessoas que frequentavam o Baixo Augusta, criar uma maneira, um instrumento de disputar a cidade com os carros. Então, nós que somos a favor da cidade colorida, humana, das artes, a gente queria, digamos assim, pegar uma parte da cidade para a gente no sentido figurado, que era disputar o conceito de São Paulo. Que São Paulo não precisava ser aquela cidade cinza para carros, só voltada para os negócios, desenvolvimentista. Ela podia ser uma cidade, digamos assim, mais voltada para essa vocação cultural. Foi aí que surgiu o Acadêmicos do Baixo Augusta. A Associação Cultural Acadêmicos do Baixo Augusta? Exatamente. O Baixo Augusta, a Associação Cultural Acadêmicos do Baixo Augusta é uma organização sem fins lucrativos que, de uma certa maneira, representou até politicamente a ação desses produtores, artistas, empreendedores culturais nessa região da cidade, através de um bloco de carnaval. Né? É aí que eu te pergunto, que aí, aonde que entra essa questão do carnaval? O carnaval foi a nossa maneira de atuar, foi uma provocação. Será que é possível fazer carnaval de rua na cidade de São Paulo? Naquela época, se você fizesse uma pesquisa, acho que a resposta ia ser quase 100% não. Não é possível, porque você tinha, claro, alguns blocos tradicionais, resistentes, mas você não tinha uma cultura de carnaval de rua na cidade. E a gente, de fato, resolveu, digamos assim, comprar essa briga, né? Peitar essas hiperestruturas que impediam. E, de fato, no começo foi muito difícil. Vários anos fizemos desfiles à revelia do poder público. Eu cheguei até a ter ordem de prisão no primeiro ano. Começou lá em 2009, se eu não me engano. Primeiro ano de 2009, inclusive com algumas administrações da cidade, principalmente a gestão do prefeito Gilberto Kassab, muito contrária à ideia de se ter o carnaval de rua. Mas aquilo foi, digamos assim, gerando, a dificuldade de se colocar o bloco na rua foi gerando uma consciência ativista nas pessoas, ativista pelo direito de ocupação da cidade, não é um ativismo muito comum para aquela época. Hoje em dia muito se fala disso, hoje em dia é um assunto muito recorrente e a gente faz muito gosto, tem muito orgulho de fazer parte dessa história. Nós e alguns outros blocos de carnaval da Vila Madalena, principalmente a Confraria do Pasmado, lá da Vila Madalena, que naquela época também fazia esse mesmo movimento lá na vila, acabamos, digamos assim, impulsionando esse resgate do carnaval de rua da cidade, que agora todo mundo sabe que explodiu, que é uma realidade, etc. E o Acadêmicos do Baixo Augusta, então, mistura essa ideia que eu te disse agora há pouco, do fervo, da festa, da farra, da identidade carnavalesca, com essa luta por uma cidade mais humana, mais inclusiva, mais colorida, mais legal, mais divertida, menos insegura, né? Através da força das pessoas ocupando as suas ruas. E acho que está mais do que claro que a cultura, a arte aí são elementos transformadores aí da sociedade. Agora, como que isso tem acontecido, como que essa questão tem sido aproveitada no Brasil, especificamente aqui em São Paulo? Olha, no Brasil eu acho que muito pouco, né? No Brasil a gente está vivendo uma espécie de apagão de políticas públicas culturais e, aliás, de políticas públicas em geral, porque a situação, de fato, de falta de representatividade e de legitimidade desse atual governo causa uma série de transtornos muito sérios. E isso afeta, obviamente, todas as cidades do Brasil. Em São Paulo, eu acho que a gente está vivendo um momento agora com a nova administração dentro da nova administração, quer dizer, o fato do prefeito Bruno Covas assumir a cidade e ele ser uma pessoa jovem, uma pessoa que está mais antenada com as questões da cultura, com as questões da efervescência cultural da cidade, eu vejo uma esperança de um caminho, digamos assim, mais tranquilo, mais favorável para aqueles que acreditam nessa máxima de que a cultura é uma vocação da cidade, pode ser uma maneira de desenvolvimento econômico, pode ser uma maneira de entretenimento, pode ser uma maneira de inclusão social, né? A gente teve muitas dificuldades na gestão do prefeito João Dória e agora nós temos um belo diálogo e digamos assim, uma esperança de que as coisas possam ser feitas da maneira que esse potencial cultural que a cidade tem poderia exercer. Eu não tenho a menor dúvida que São Paulo poderia fazer muito mais para esse ambiente cultural do que faz
E se a gestão, a administração pública que está no governo, que está no poder, souber usar esse potencial, nós vamos ter um fenômeno transformador, seja na política cultural em si, seja na valorização da inovação, na utilização da tecnologia, no ambiente propício para as startups, para todo esse campo que a gente chama de economia criativa. Né? O São Paulo é forte na publicidade, é forte na arquitetura, é forte no design, é forte na moda e é forte na música, no teatro, na noite, né? Em todos os ambientes de expressão cultural. Então, de fato, a gente tem um belo potencial que deveria ser aproveitado para a gente usar esse potencial a favor dos grandes desafios que nós temos, educacionais, na área de saúde, na área da segurança e etc. Tá certo. E a gente está com um livro aqui, o livro que foi lançado pelo Ale Youssef esse ano, né, Ale? Sim. Que é o Novo Poder, Democracia e Tecnologia. Explica um pouquinho para a gente o que é esse novo poder. Bom, em primeiro lugar, esse livro é baseado na dissertação de mestrado que eu concluí no ano passado na UFRJ, né? Eu fiz mestrado lá no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Na verdade, o novo poder que o livro traz, essa discussão que o livro traz, é uma série de desdobramentos, uma série de fatores que impactam nas nossas vidas, seja do ponto de vista da governança, seja do ponto de vista da nossa capacidade de ativismo, seja na possibilidade da gente exercer a nossa democracia de diversas maneiras, justamente na relação que existe, na relação permanente que existe entre duas realidades que estão acontecendo agora, que tem a ver com a vida de todo mundo. De um lado, é a crise da democracia representativa, né? Não precisa aqui a gente ficar muito... a gente não precisa se alongar muito para todo mundo que está nos assistindo saber o quanto que a democracia representativa está fragilizada, né? Hoje em dia, a política com uma enorme descrença, a prática política sendo condenada porque não apresenta resultados para a vida das pessoas e, enfim, aquela ideia de que, bom, a política não está me representando mais. Então, isso é a crise da democracia. E do outro lado, paralelamente, com tanta força quanto a crise da democracia representativa, essa revolução tecnológica que aí basta ter um celular, um smartphone para saber o quanto que isso muda a vida das pessoas. Essas duas realidades, elas apresentam interfaces, inter-relações, interconexões. Tanto a democracia pode ser beneficiada por essa revolução tecnológica, como ela também pode ser ameaçada por essa revolução tecnológica. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas relações no nosso próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o escritor, ativista e produtor cultural Ale Youssef. Ale, qual que é o papel, então, das redes sociais nessa crise de representatividade que a gente vive? Olha, as redes sociais são um dos elementos que a gente precisa estudar na hora que você analisa essa relação da democracia com a tecnologia, né? Eu acho importante a gente perceber o seguinte: a tecnologia, ela pode ser digamos assim, uma alternativa para o bem, uma alternativa favorável para a qualificação da nossa democracia, justamente através das diversas formas de empoderamento de movimentos, de ações, de fiscalização dos governos que ela possibilita, né? Você tem aí uma série de aplicativos que ao longo desses últimos anos foram utilizados de forma muito eficaz, seja para a construção até de partidos políticos pelo mundo. Por exemplo, na Espanha, o Podemos, o famoso partido espanhol, que chegou a se transformar na terceira força política na Espanha, rompendo uma situação de polarização de anos entre os dois partidos que permaneciam no poder e alternando no poder durante anos, ele surgiu a partir daquele movimento enorme que se chamou Acampadas, né? Onde o povo da Espanha, indignado com o desemprego em alta, com a crise econômica, com a falta de perspectiva para a juventude, ocupou as praças da Espanha. Esse movimento 15M, que foi o nome do movimento que fez os acampamentos nas praças, ele se transformou a partir da utilização da tecnologia, de um aplicativo de construção de consensos,
num partido político, aliás, em dois, né? Foi feito para todo mundo que foi à rua, foi feita a pergunta: a gente tem que ficar na rua ou a gente tem que se institucionalizar? Não, vamos se institucionalizar para brigar pelo poder. Bom, se a gente brigar pelo poder, a gente vai ser de direita, de centro, de esquerda. Bom, a gente quer ser de esquerda. Aí o outro pessoal, a gente quer ser de direita. Enfim, surgiram partidos ali a partir daquela experiência. Então a tecnologia foi fundamental para isso. Até recentemente o Pablo Iglesias, que é o secretário-geral do partido Podemos lá da Espanha, ele foi acusado de não ter exercido o seu papel como secretário-geral do partido de uma maneira correta. Imediatamente ele convocou a militância toda do partido, através da internet, em 24 horas, através do aplicativo do partido, de votar, para votar se deveria ou não permanecer no cargo, né? É uma coisa que está a anos-luz da nossa realidade política, tamanho são as blindagens que os partidos aqui no Brasil têm, os donos, os proprietários dos partidos que decidem o que vai acontecer, o que não vai acontecer, com uma pouquíssima, ou quase nula participação da sua base de filiados, da sua base de militantes, de uma maneira direta, né? Então isso é um dado positivo do uso da tecnologia, assim como todas as formas de ativismo que aconteceram aqui no Brasil. A gente viveu as jornadas de junho de 2013, mas nós tivemos a Primavera Árabe, nós tivemos outros movimentos espalhados pelo mundo de protesto. Por exemplo, o Occupy Wall Street, né, um movimento importantíssimo que foi feito nos Estados Unidos na esteira da crise econômica a partir de 2008, ali, culminando com aqueles grandes acampamentos também em Nova York, Washington, nos Estados Unidos todo. Foi todo ele gerido pelas redes, né? Foi todo ele capilarizado pelas redes, né? Eles jamais conseguiriam ter essa dimensão de força se não tivessem essas novas redes. Mas são várias questões que a gente precisa ponderar. Por exemplo, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Porque parece que todas essas hashtags mobilizadoras, esses memes que surgiram de protesto, todas essas coisas que acontecem, elas só conseguem se dar, elas só conseguem mobilizar através de redes sociais que são privadas, que são de propriedade de grandes corporações tecnológicas. Então, isso por si só já é uma contradição. Como é que esse ativismo de transformação mundial, de busca por direitos, ele só está conseguindo se proliferar através dessas redes que são de propriedade desses grandes conglomerados tecnológicos, né? Então, você tem uma série de análises que você pode fazer, tanto para o lado positivo, como para o lado negativo. As redes sociais e a revolução tecnológica, elas sendo proprietárias, elas tendo dono, elas geram grandes corporações tecnológicas que, de uma certa maneira, ameaçam o jogo político, o jogo democrático tal qual nós conhecemos. Você pode imaginar, por exemplo, no caso da eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com todo o escândalo de manipulação de dados nas redes, né? Pela Cambridge Analytica, aquela empresa que foi denunciada disso. Você pode também pensar sobre as fake news, que se espalham de uma maneira completamente desordenada, causando uma série de distúrbios na ordem democrática. Você pode entender que, além disso tudo, que é o uso meio distorcido dessas redes, você também tem essas grandes corporações que podem até ser analisadas ou vistas como uma espécie de nova oligarquia, né? Diferente daquelas oligarquias tradicionais, porque elas atuam de uma maneira assim até à margem, à parte do que a gente entende como a política estabelecida, a geopolítica estabelecida, os limites de Estado. Você tem grandes empresas soltando drones para gerar conectividade, para aumentar o número da sua base de usuários. São balões que também fazem isso. Você tem empresas que desafiam de uma maneira muito contundente
a ordem pré-estabelecida. Recentemente apenas você teve um enquadramento, por exemplo, do Mark Zuckerberg, do Facebook, seja pela União Europeia, seja pelo Congresso americano, dizendo, escuta, o que está acontecendo? Como é que foi essa vinda de dados? Os usuários permitiram que esses dados fossem usados, e você vê que, de repente, uma coisa que é positiva, que todo mundo usa, que tem todos os fatores positivos, afinal de contas, se não tivessem, ninguém ia usar, está sendo, de uma certa maneira, está gerando, de uma certa maneira, uma série de outros usos que são usos prejudiciais do que diz respeito à vida em sociedade, à liberdade de escolha democrática, etc. Então, são todas questões que precisam ser colocadas na mesa na hora que a gente analisa isso. Agora, é bom que essas revelações aconteçam, que nem nesse caso que a gente citou, da Cambridge Analytica. A União Europeia aí aprovou uma legislação que obrigou as empresas aí a ter o consentimento do usuário para ter acesso aos dados pessoais, né? Essas novas regras aí, esses modelos, devem ser adotados em outros países, inclusive aqui no Brasil, claro. Funcionaria? Eu acho que quando você fala em utilização de dados e redes sociais, você tem que esquecer os limites tradicionais de fronteiras, porque elas operam de uma maneira internacional. Você não tem que passar por nenhuma alfândega para falar com alguém que está usando o Facebook lá na China, ou nos Estados Unidos, ou no Japão. Elas operam de outra forma. Então, toda forma da gente universalizar determinadas regras é bem-vinda. Os dados estão sendo usados para todo tipo de coisas. Seja para interesse comercial, para você comprar um produto, seja para você, digamos assim, se encantar por determinado país ou por determinada cultura, seja para falar como você deve votar. E é muito sério quando isso acontece, né? Então, é uma linha bem tênue aí do que é legítimo e não é, né, Ale? É complicado. E o interesse das pessoas por isso? Como que você analisa também? Eu acho assim, o mais importante é que todas as coisas que aconteçam, que existam no ambiente digital, tenham transparência. Sim. Seja muito claro para o usuário o que aquilo está gerando. Em primeiro lugar, é óbvio que você tem que saber que se você está respondendo um determinado questionário, os dados que você colocou naquele questionário poderiam ser utilizados para uma série de outras ações que não tem nada a ver com aquilo que você está colocando no questionário, que foi o que aconteceu com o Cambridge Analytica. Você entrava ali, você respondia um questionário, qual a sua cor preferida, qual a sua comida preferida e tal, e de repente aquilo estava sendo usado a favor de alguém que comprou esses dados, né, para se beneficiar. Mas você tem uma série de argumentos que podem considerar e observar o lado positivo da utilização de dados. Por exemplo, sim, uma dupla de professores de Harvard muito interessante, muito importante, o Stephen Goldschmidt e a Susan Crawford, são dois professores da Faculdade de Direito de Harvard, escreveram um livro chamado The Responsive City. Já que a gente está na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, é interessante registrar isso até como uma dica aí para quem formula política pública. Esses dois pesquisadores, eles fizeram uma listagem de todas as cidades responsivas, a tradução livre, né? Não tem essa palavra em português, mas cidade responsiva, ou seja, a cidade que responde ou que se relaciona diretamente, imediatamente com a sua cidadania, com o seu povo, com as pessoas que moram nessa cidade, através da internet, através da utilização da tecnologia, especialmente da utilização de dados. Mas quais dados? Os dados dos governos abertos, os dados que facilitam a cidadania, a sociedade a se apropriarem das questões públicas para gerarem startups, para gerarem aplicativos que melhoram a gestão pública. Então, você tem uma série de exemplos. Boston foi uma cidade pioneira, você tem Chicago sendo uma cidade importante nessa linha, Nova York e assim por diante. Então, é muito interessante a gente entender que a tecnologia pode ajudar na gestão pública. Vamos supor, a Secretaria de Prefeituras Regionais, Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais que cuida da zeladoria. Se ela tivesse um aplicativo que pudesse ser utilizado por toda a sociedade para apontar onde tem buraco,
onde o fio, a árvore cresceu e pegou na fiação, onde o cruzamento da rua tal com a rua tal não está funcionando, com links com o departamento de trânsito, com companhia de engenharia de tráfego, enfim, tudo isso poderia ser muito benéfico. Ao mesmo tempo, se a cidade pudesse, por exemplo, abrir os dados do transporte público, pode ter certeza que em pouquíssimos meses, todos os jovens que estão vinculados com essa revolução tecnológica, todas as startups gerariam para uso da sociedade uma série de aplicativos que falariam qual que é a pontualidade dos ônibus, a pontualidade dos metrôs, como é que você pega as conexões mais fáceis, etc. Você não precisaria ficar esperando a cidade gerar um aplicativo para isso. Você usaria a força da sociedade envolvida na inovação e na tecnologia em benefício da cidade. São vários pontos de vista. A tecnologia está aí, de maneira geral benéfica, aí como vai ser usada para o bem ou para o mal, já não é a tecnologia pura e simplesmente a culpada, né? Não é a tecnologia pura e simplesmente a culpada, mas a gente tem que tomar muito cuidado com um conceito, um preceito, isso tem muito no meu livro, muito forte da nossa democracia, do Estado Democrático de Direito, que é a soberania. Eu acho que esse crescimento exacerbado dessas gigantes tecnológicas sem nenhum controle, sem nenhuma regulamentação, ele pode gerar de fato um tipo de oligarquia que não está nem aí para como é feita as regras do país, não está nem aí para como é feita o ambiente democrático, simplesmente vai impondo vontades. E aí, cara, se você fizer uma analogia muito simples de fazer, que é, por um lado, o sistema político vai ficando cada vez mais corroído e mais sem credibilidade. Por outro lado, as gigantes tecnológicas oferecem cada vez mais facilidades através da tecnologia. Vai chegar uma hora que as pessoas vão preferir usar aqui, vou resolver meu problema e tal, e não esquecer o que acontece do ponto de vista da política, do ponto de vista da democracia, da construção do ambiente democrático. São conceitos extremamente importantes também, claro. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo então, daqui a pouco nós voltamos com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo e o nosso convidado de hoje é o escritor, ativista e produtor cultural Alê Youssef. Alê, qual que é a sua expectativa sobre o uso da tecnologia, das redes sociais nas eleições agora de 2018? Há como evitar essa disseminação, o poder aí das fake news, das notícias falsas? Olha, eu acho que a eleição ela vai se dar majoritariamente, do ponto de vista decisivo, em duas plataformas. O WhatsApp, nós já percebemos isso na greve dos caminhoneiros, a força do WhatsApp. E o WhatsApp tem uma particularidade muito impressionante, que ele dissemina informação através de pequenos grupos, né? Os grupos de WhatsApp, como todo mundo sabe, tem um limite, né, de número de usuários. Então eles têm núcleos mas acabam sendo núcleos muito fiéis a eles mesmos, digamos assim. Você tem eixos de conexão através da amizade, através da família, através, enfim, da profissão, do ambiente de trabalho, que de uma certa maneira legitimam determinada informação sem a necessidade de uma certa conferência. E as coisas vão se espalhando. E a outra rede que vai ter muito impacto, eu acredito vai ser o Instagram. O Instagram, ele de uma certa maneira, ele está se sobrepondo nesse momento de crise do Facebook, na utilização através da imagem, através dos memes, através da imagem rápida que prende a atenção das pessoas para a disseminação da informação. Agora, é curioso, porque o Instagram e o WhatsApp são do Facebook, né? Então, assim, na verdade, por mais que você tenha essa crise do Facebook, a gigante é tão gigante que ela, antes de qualquer problema ou qualquer crise, ela já adquiriu essas duas plataformas, e essas plataformas acabam sendo fundamentais hoje em dia na corrida eleitoral. Sobre fake news, realmente é um desafio gigante, porque se você tem uma rede que não é pública, ou seja, você não tem uma plataforma onde todas as pessoas podem acessar e olhar o diálogo que está acontecendo no WhatsApp, você dificulta demais a possibilidade de controle dessas fake news. Então, eu acho que a fake news ela só vai conseguir ser combatida na plenitude se a sociedade tiver o discernimento de que qualquer informação precisa ser checada.
qualquer informação precisa ser checada. Existem várias organizações que também fazem a checagem de dados, que são muito importantes para a nossa democracia. E a gente pode também, basta uma busca simples em qualquer serviço de search na internet para entender o que é fake news ou não. Você tem os sites, as agências de notícia confiáveis, que se aquele assunto que geralmente é absurdo, espatafúrdio, etc., que são disseminados pelas fake news, estiverem presentes numa análise da mídia mais séria, numa análise da mídia mais tradicional, ela está acontecendo, aquilo é um assunto que está acontecendo. Agora, você tem um outro tipo de plataforma de mídia que é criada justamente para disseminar fake news. Se aquela notícia está só naquele lugar, significa que é fake news, significa que aquilo lá foi criado para enganar você. Acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que isso pode fazer muita diferença para a nossa vida. Nós temos aí exemplos pelo mundo que mostram que a fake news misturado com a utilização de dados de uma maneira agressiva pode gerar vitórias eleitorais. Aconteceu com o Brexit na Inglaterra. Hoje você vê uma grande parte da sociedade inglesa questionando o resultado daquele plebiscito, que foi absolutamente contaminado por essa forma distorcida de utilização das redes. E você teve a vitória do Trump, né? Uma vitória que usou aquele sistema eleitoral muito estranho que os Estados Unidos têm, que é um sistema por colégio eleitoral, e que gerou essa coisa meio maluca, né? Ele teve 3 milhões de votos a menos, votos absolutos, que a Hillary, mas ele venceu nos colégios eleitorais chaves estratégicos, onde ele fez a campanha cirúrgica dele através dessas fake news e desses dados, né? Então, é muito interessante a gente usar esses exemplos. Se a gente fizer uma outra analogia com a França, por exemplo, recentemente, a Marine Le Pen, uma candidata de ultradireita, né, que era contra a imigração, contra os direitos civis, contra as liberdades individuais, ela chegou ao segundo turno. Mas, por lá termos um sistema parecido com o brasileiro, que é um sistema de voto absoluto, ela perdeu para o candidato Macron, que é o atual presidente, que, na verdade, foi beneficiado por um levante da sociedade contrário a todos aqueles absurdos ou aquele fascismo, digamos assim, que a candidata Marine Le Pen representava ali. E qualquer analogia com a realidade do Brasil pode ser bem-vinda agora. E eu acho que vai acabar acontecendo isso. Oxalá aconteça isso. Agora, Lê, o que é o programa Candidate-se, né, do qual você faz parte? Inclusive, como que você trabalha essa questão política? Você é candidato a algum cargo? Não sou, não. Mas já foi, né? Pretende voltar a ser? Cara, futuro, eu acho que tem uma etapa na minha vida, já que a gente falou da minha trajetória, que foi quando eu iniciei minhas atividades com a mídia, né? Eu trabalhei na Globo News, apresentando o programa Navegador, que era um programa sobre inovação. Aliás, daí que veio o meu interesse em escrever sobre democracia e tecnologia. Trabalhei no programa Esquenta, muitos anos na TV Globo, e me apaixonei também por esse lado da comunicação. Então, antes de qualquer tipo de desejo de candidatura, etc., acho que também tenho o desejo de utilizar uma certa facilidade, as redes sociais que eu tenho e também a facilidade de comunicação para disseminar boas ideias para qualificar e renovar a política brasileira. O Candidate-se foi uma iniciativa que foi feita o ano passado para estimular figuras que eu considerava notórias, importantes, que poderiam fazer toda a diferença no cenário público a se candidatar. Eu entrevistei várias figuras e sempre com essa provocação. Candidate-se seria muito bom. Por exemplo, eu entrevistei o Flávio Canto, pessoa que eu acho uma figura incrível, que tem um programa social maravilhoso relacionado ao judô. Eu achava que ele tinha que se candidatar. Entrevistei o Ronaldo Lemos, que foi meu colega de Globo News, uma pessoa, um dos maiores especialistas em tecnologia e sociedade do Brasil. Eu achava que ele devia se candidatar. A Ilona Zabo, uma especialista em segurança pública, o Celso Ataíde, a pessoa que fundou a Frente Favela Brasil, a CUFA. Então eram figuras que eu achava sensacionais de se candidatarem. Só que, infelizmente, a política é tão blindada, tão difícil, que apesar de eles terem muito espírito público, poucos acabam se aventurando na tentativa. Então, esse era o Candidate-se.
Esse ano, eu obviamente não vou me candidatar, até porque se eu fosse me candidatar eu nem poderia estar aqui falando, né? Afinal de contas, você tem um limite eleitoral para dar entrevistas e etc. Mas eu vou fazer um outro projeto, que é o Agulha no Palheiro. Vai ser a terceira eleição que eu desenvolvo, que é identificar candidatas e candidatos que estão se candidatando pela primeira vez, que nunca tiveram mandato e que têm propostas factíveis e sérias para os cargos que elas estão pleiteando. Porque o que mais acontece isso no caso para o legislativo, né? O que mais acontece é candidato a legislativo falando que vai resolver todos os problemas do país como se fosse o presidente, ou como se fosse o governador, né? Então, a nossa ideia é peneirar, ir atrás dessa galera que está aí tentando bravamente entrar na arena, entrar na política institucional nesse momento tão complicado. Eu acho que todos nós temos o dever de se preocupar demais com a eleição para o legislativo. A gente fica muito preocupado com o presidente, com o governador e esquece como que é feita a construção das câmaras legislativas. A gente precisa romper com o que está acontecendo em todos os legislativos, né, brasileiros, que é uma espécie de condomínio, né? São condomínios onde você tem várias bancadas que moram nesse condomínio e essas bancadas são imutáveis e os interesses públicos praticamente não passam, não florescem, não prosperam. Então, a gente precisa romper. Essa ideia de condomínio é do professor Marcos Nobre, o nosso grande filósofo da Unicamp, que gera uma grande reflexão, uma necessidade de um desafio enorme para a sociedade romper com essas bancadas de interesse que estão engessando o país. E como é que chama esse projeto mesmo que você falou? Agulha no Palheiro. É tão difícil encontrar um bom candidato como é difícil encontrar uma agulha no palheiro. Então, é um dos caminhos aí que você acredita para furar aí essa blindagem aí que Cara, você mesmo citou. É a mesma consciência que a gente tem que ter na hora que a gente analisa uma fake news, sabe? Você recebeu uma notícia ali estapafúrdia, absurda, a iniciativa de checar é irmã da iniciativa de você procurar um candidato que seja decente, honesto, que tenha um passado sério, que não esteja aí há 400 anos acumulando um mandato atrás do outro e não fazendo quase nada para a sociedade. Candidatos que representem renovação e que qualifiquem, né? Porque também a gente ficar só numa mesmice, tudo sendo decidido de cima para baixo, sem a participação da sociedade, das pessoas, leva a situação no momento que a gente está. Não é porque a gente está aqui na TV Câmara, dentro da Câmara Municipal de São Paulo, que a gente tem que esconder determinadas inquietudes, determinados problemas que acontecem. É notório isso. Qualquer um de nós sabe. Quem está aqui, você sabe. Quem está aqui atrás das câmeras sabe. A situação da nossa democracia representativa é muito frágil, é muito desgastada. A gente está num momento quase, acho que a gente já até atolou no fundo do poço, né? Parece que a gente não sobe mais. Como resolver isso se não oxigenando, buscando gente nova, buscando gente qualificada para ocupar nossas assembleias legislativas, nosso Congresso Nacional, né? Eu acho que não tem outra alternativa a não ser buscando candidatos e candidatas com a mesma critério, com o mesmo cuidado que a gente vai analisar essas notícias que se espalham como fake news e que a gente vai também ter na hora que forem pedir nossos dados para serem usados de forma equivocada. Eu não sei se é por causa e também graças à tecnologia, às redes sociais, a impressão que a gente tem é que tem aparecido mais bons exemplos nessa questão de ativismo mesmo, né? Eu acho que sim, tem bons exemplos na questão de ativismo. Agora, se você pegar todos os candidatos jovens que surgiram em todos os partidos, porque isso que eu estou falando não tem lado. Isso aqui eu não estou fazendo uma defesa desse ou daquele partido. Mas se você analisar por critério de idade, de tempo, de número de cargos, número de mandatos, se você pegar todos os partidos de A a Z, pergunta para o candidato que está se candidatando pela primeira vez se ele tem tempo de TV. Pergunta para o candidato se ele está se candidatando pela primeira vez, se ele tem fundo partidário. Não tem, porque o tempo de TV e o fundo partidário, que são absolutamente fundamentais para as eleições de um deputado, de uma deputada, de um vereador, etc., eles estão nas mãos dos mesmos de sempre. É por isso que os índices de renovação são muito baixos. E é por isso que só quando acontece um caso, assim, uma pessoa com uma pessoa muito famosa, uma celebridade, uma pessoa que tem uma vida política nas redes muito intensa, etc. Só esses casos conseguem furar essa bolha
de protecionismo que existe, de corporativismo que existe na classe política atual. Então, não se trata de uma questão partidária, mas se trata de uma questão geracional. As nossas novas gerações, elas estão há anos sendo impossibilitadas de entrar na política, porque a política ela está blindada para elas, porque a política está sendo feita mais para os mesmos de sempre, e isso gera um grave problema, porque isso afasta quem vai exercer a vida do Brasil, a vida cívica do Brasil no futuro, da política institucional. Você tem uma série de pessoas incríveis fazendo ativismo em organizações sociais, em organizações não governamentais. Agora, onde é feita a lei, aonde é tomada a decisão, pouca gente tem acesso. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso último intervalo e daqui a pouco voltamos para o último bloco do programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o escritor, ativista e produtor cultural Ale Youssef. Ale, ainda no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a Associação Cultural Acadêmicos do Baixo Augusta. Acho que a gente deixou de falar da Casa do Baixo Augusta, que é um projeto social atrelado, né? Exatamente. Na verdade, a Casa do Baixo Augusta é a sede da associação. Uhum. Ela é um projeto, digamos assim, um grande centro cultural, onde acontecem cursos, oficinas, palestras, debates, shows, rodas de samba, voltados para a celebração da diversidade, para o pensamento crítico, um lugar de compartilhamento do conhecimento de forma gratuita, buscando a expertise dos nossos associados, dos fundadores do Acadêmicos do Baixo Augusta, para gerar, e dos nossos parceiros, obviamente, para gerar uma agenda intensa que possa ser útil nesse momento. Eu acho que qualquer iniciativa que seja uma espécie de ilha de desbunde, de transgressão, de confusão boa nesse mar de caretice que se transformou a sociedade, é bem-vinda. Então a Casa do Baixo Augusta é uma espécie de espaço de pensamento crítico mesmo, de celebração dessa diversidade que o Acadêmicos do Baixo Augusta celebra todos os anos. A gente não queria ficar restrito apenas ao nosso desfile, que é só uma vez por ano. Então nós resolvemos criar esse projeto que é perene, que acontece o ano todo. E está sendo muito gratificante e é muito interessante como a cidade é carente desse tipo de iniciativa, como a gente é procurado, como as pessoas estão loucas por conhecer, saber, querer se envolver em projetos que tenham a ver com ativismo, que tenham a ver com economia criativa, que tenham a ver com a cultura alternativa e que tenham a ver com carnaval. Uhum. A gente falou um pouquinho também sobre esse lado positivo aí de engajamento nas redes sociais. A gente tem o caso das crowdfundings, que são as vaquinhas virtuais, né? Mas tem uma parte também que são essas crowdfundings aí nas eleições. Como que você analisa nessa questão especificamente? Olha, eu acho que no momento em que está todo mundo repleto com uma capivara enorme, né? Todos os partidos complicadíssimos com os processos de financiamento que aconteceram no passado e todos esses processos de investigação, a exclusividade da doação por pessoa física é um passo interessante para tentar de alguma maneira moralizar. E o crowdfunding é muito importante, porque ele faz com que o novo, o jovem, a pessoa que está fora do sistema, dos esquemas, que está fora dos fundos partidários que a gente falava no bloco anterior, consiga arregimentar um grupo de amigos, um grupo de apoiadores, as pessoas que conhecem o trabalho e dessa forma doar. O que no passado era completamente diferente, difícil, etc. Eu acho um passo importante e uma maneira benéfica de utilização da tecnologia para a qualificação da nossa democracia. Existem outras coisas que a tecnologia também propicia. Eu acho que, se bem utilizada, a tecnologia barateia as campanhas eleitorais, ela possibilita a qualquer pessoa que tenha uma câmera decente no seu celular consegue fazer vídeos legais, consegue editar através de aplicativos, consegue subir através de plataformas de vídeo, pode fazer com que você comunique a sua mensagem de uma maneira interessante. E se você tem uma rede, uma rede de plataformas sociais, né, digitais interessante, você consiga proliferar isso e passar a sua mensagem. Tudo isso
considerando que uma grande parcela dos brasileiros e brasileiras está fora das redes sociais. Recentemente, ao contrário até do que pesquisas mais mostravam, um projeto chamado Todo Mundo Quem, não sei se você já ouviu falar, fez uma pesquisa curiosa em relação aos usuários do Facebook, como principal rede social utilizada pelo brasileiro, e constatou que 100 milhões de brasileiros estão fora. 100 milhões de brasileiros é muita coisa, o que prova a importância do horário eleitoral de rádio e TV, que o discurso oficial tem, digamos assim, negado ou feito uma espécie de vistas grossas dessa importância para quem é candidato a deputado e deputado, mas no final das coisas a gente sabe que isso aí ajuda e muito numa eleição, né? Não é à toa que todos os candidatos a presidente e a governador enfim, a cargos majoritários estão se matando aí para fazer as coligações para aumentar seus tempos de TV. Então, quase a metade aí a tecnologia tem um papel importante? Sim, tem, mas até determinada página. Porque você tem uma série de pessoas que não estão nesse universo de redes sociais. E você simplificar ou apenas, digamos assim, focar uma campanha eleitoral apenas nisso pode ser perigoso. A campanha ou as campanhas, para serem bem-sucedidas, elas têm que estar nas redes, mas elas têm que estar nas ruas também. Então elas têm que ter gente, elas têm que ter maneira de aglutinação e apoio. Para quem trabalha com ambientes de aglomeração popular, de movimentos sociais de atuação popular na rua, que tem a ver com a vida da cidade, etc., a TV e o rádio acabam sendo muito importantes para você conseguir chegar na ponta. Então, eu vejo com muita preocupação essa manutenção das decisões sobre utilização de rádio e TV nas cúpulas partidárias que impossibilitam a oxigenação desses partidos com novos candidatas e candidatos. Agora, a tecnologia não deixa de ser um negócio, né? Qual a análise que você faz aí desse negócio, tecnologia, do futuro desse negócio? A tecnologia não é que deixa de ser um negócio, é o maior negócio, né, que existe, né? O valor das empresas de tecnologia supera qualquer valor de grandes empresas da era industrial, né? Uma coisa muito impressionante. E, de fato, eu acho que como negócio ela está estabelecida e você tem aí que mais é que apoiar as startups, o empreendedorismo da economia criativa, o empreendedorismo da tecnologia. Você tem nos Estados Unidos lá o Vale do Silício, que todo mundo conhece como exemplo, mas agora em Londres você tem a London Tech, um projeto maravilhoso que a prefeitura fez utilizando a antiga instalação para a imprensa dos Jogos Olímpicos de Londres. Aquilo lá virou uma grande incubadora de startups e etc., para que a sociedade, os jovens empreendedores pudessem utilizar e usufruir de infraestrutura para gerar projetos tecnológicos, para gerar suas pequenas empresas. É muito até engraçado, né? Você vê a diferença de utilização dos equipamentos públicos desses grandes eventos, né? Por exemplo, o que está acontecendo com nossos estádios, com as instalações olímpicas no Brasil, onde poderíamos estar utilizando para esse tipo de projeto, por exemplo. Então, enquanto negócio, ela é gigantesca, ela é uma possibilidade maior. Gigantesca, é maior, tanto do ponto de vista dessas gigantes, dessas megacorporações, como também do ponto de vista da iniciação, da possibilidade de gerar novos empregos, gerar novas empresas, gerar um empreendedorismo nesse setor. Por outro lado, considerando aquela questão que nós falamos, é muito importante estabelecer limites, estabelecer parâmetros para que essas megacorporações tecnológicas, elas não firam os direitos da democracia, os direitos individuais de escolha de cada um. Então, elas não podem exercer um papel oligárquico no sentido de desvirtuar as legislações, desvirtuar os direitos das pessoas em benefício próprio para ganhar mais dinheiro. E num ambiente, só para concluir, num ambiente em que você tem um ultra, claro, neoliberalismo muito atuante e, por outro lado, um neoconservadorismo muito atuante, você tem um ambiente muito perigoso de surgimento de, digamos assim, Frankensteins políticos. Por que eu digo Frankenstein político? Porque o liberalismo
e o conservadorismo nunca foram irmãos, nunca andaram lado a lado. Uma coisa até nega a outra historicamente. O liberalismo tradicional, né, ou as forças conservadoras relacionadas ao comportamento humano, etc. E o que está acontecendo hoje em dia é esse neoliberalismo se aproximando desse neoconservadorismo, criando essas figuras quase que bizarras do ponto de vista político, figuras que são capazes de ser a favor do livre mercado e condenar a exposição de arte, porque fere algum tipo de conceito ou costume, como se a arte pudesse ser condenável nesse lugar, um conservadorismo que está ameaçando a sociedade nesse lugar. Então, quando você tem um Frankenstein desse tipo sendo gerido e sendo gestado por essa aproximação maluca entre essas duas realidades fortes, neoliberalismo e neoconservadorismo, o ambiente digital, a fake news, acaba sendo um ambiente propício para eles se proliferarem, confundindo a cabeça das pessoas, trazendo desinformação ao invés de informação e fazendo com que o jogo eleitoral fique contaminado por essas práticas que nós discutimos anteriormente. Por isso, é muito importante que a gente tenha a consciência de até onde a tecnologia é benéfica e quando ela se torna ameaça para a democracia. Ale, então para finalizar, é possível a gente ser, com tudo isso que você colocou aqui, ser otimista nesse mundo hiperconectado? Olha, eu acho possível ser otimista desde que a gente tome determinados cuidados e compreenda movimentos importantes que estão acontecendo em torno do crescimento dessas grandes potências tecnológicas e como elas estão sendo aplicadas ao ambiente da nossa democracia e da nossa democracia representativa. Eu acho que a gente está numa época em que as séries de distopia, né, aquela tipo Black Mirror e todas essas outras, Handmaid's Tale, a distopia está em voga. As pessoas, pela primeira vez no mundo, o Bauman já falou no seu último livro, que pela primeira vez no mundo o pai não tem certeza que se seu filho vai viver num mundo melhor do que ele viveu. E, antigamente era muito comum a pessoa, o que você deseja? Eu quero que meu filho viva num mundo melhor do que eu vivi. E hoje em dia não, hoje em dia as pessoas têm quase certeza que os nossos filhos vão viver num mundo pior do que nós vivemos diante dessa confusão que a gente está assistindo. E talvez a hiperconectividade possa trazer o lado benéfico, desde que a gente tome os cuidados necessários, né? Eu acho que é muito importante a mensagem de que mega interesses de mega corporações tecnológicas podem causar democracias distópicas, parecidas com essas que a gente vê nas séries da TV, da Netflix, da HBO e etc. Tá certo. Bom, queria agradecer a participação. A gente recebeu hoje o Ale Youssef, que é escritor, mestre em filosofia política, ativista, produtor cultural. Ale, muito obrigado pela participação. Obrigado vocês pelo convite, estou à disposição. E o programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima.